Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Olá, meu nome é Mirielle, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas e hoje nós vamos falar sobre a sexta lei, ou o sexto grande princípio hermético, o princípio da causalidade. Vamos lá? Muito bem, minha gente! Hoje a gente estamos caminhando aí, para o final dessa série. Para quem não sabe, essa é uma série de aproximadamente 8 vídeos, porque tiveram alguns intermediários entre uma lei e outra. Mas eu tô falando aqui das 7 principais leis herméticas que estão contidas neste livrinho aqui, ó, que é um livro iniciático, o Kybalion. Um livro iniciático, ele busca nos trazer chaves elementares e fundamentais para a gente reconhecer, entender e aprofundar o nosso conhecimento a respeito de tudo que existe. Então são questões profundas, filosóficas, existenciais sobre o universo e a realidade. Nessa lei, que é chamada de lei da causalidade ou o sexto princípio hermético, ela fala a respeito de tudo tem uma causa e um efeito. Ou seja, para que algo aconteça, algum evento ou acontecimento, aquilo teve mas muitas, inúmeras causas para aquilo acontecer. E que o acaso, que a gente chama de acaso, como se fosse algo totalmente aleatório, caótico, absolutamente não existe. Por isso, gente, que essa série é muito importante. Para vocês entenderem melhor, assistam todos os vídeos, ou melhor ainda, leiam o livro O Kybalion. Repito aqui, nada substitui a experiência da sua própria leitura, porque você vai levar com você as suas experiências e conhecimentos prévios e vão te ajudar a entender. Esses vídeos, eles são uma leitura, a minha visão a respeito disso, Então, todas elas estão muito intimamente relacionadas, todas as leis. E essa da causalidade não é diferente. Para a gente entender essa lei, é preciso lembrar, por exemplo, que tudo é mental e que tudo que existe, existiu e existirá, ou seja, absolutamente tudo, está dentro dessa mente do todo, Tudo está contido. Nós, todas as coisas que a gente conhece, nossas memórias, pensamentos, sentimentos, tudo isso está contido. Não existe nada que esteja fora da jurisprudência do todo, Então, as causas e efeitos nada mais são do que essa ordem, essa grande ordem universal que foge muitas vezes à nossa percepção com a nossa mente finita. Lembrando, quando a gente observa um evento, a gente tem uma percepção de uma pequena parte do que acontece. Quando a gente, por exemplo, tropeça, Digamos que a gente tropeçou, esse é um evento. Aquele tropicão que a gente deu tem uma série de eventos relacionados a eles em cadeia, ou seja, um evento, um efeito, nunca está sozinho. Ele está relacionado a uma cadeia milenar, infinita, na verdade, de causas. Então, por isso que pra gente, enquanto ser humano, é muito complexo e complicado entender por que as coisas acontecem. Porque se a gente começa a fazer o caminho inverso daquele acontecimento, daquele efeito que a gente observou, a gente vai chegar no infinito, Então, vamos lá do exemplo do tropeço. Eu tropecei. Para eu ter tropeçado, tem uma causa. A causa pode ser um buraco na calçada. O buraco na calçada foi feito por uma árvore. Aquela árvore está ali desde, mais de 200 anos. Então alguém tem que ter plantado aquela árvore para ela ter quebrado ou feito um buraco na calçada. Para alguém ter plantado aquela árvore lá, essa pessoa tem que ter existido. Então, 2 pessoas em algum momento devem ter se apaixonado e se unido para fabricar uma outra, Que foi aquela que plantou a árvore. E assim por diante. Então, gente, um pequeno evento, uma fagulha que entra no seu olho, um vento que carrega uma poeira, tudo isso tem uma cadeia de eventos relacionados. O que eu trouxe aqui do tropeção é 1,0000000 infinitesimalmente pequeno exemplo, Imagine os grandes efeitos, Na verdade, na visão do todo, que é tudo, que é o universo, não existe coisa pequena ou grande, porque para ele tudo está visível e manipulável, digamos assim.
Então isso que a gente fala assim, isso aconteceu por um acaso, é uma maneira de dizer que se a gente começar a voltar naquele efeito, a gente vai desconhecer a origem daquilo. A gente desconhece a origem, porque é muito distante de nós entender por que aquilo aconteceu, né? Qual que é a causa daquilo. Mas a gente pode reconhecer que esta causa, né, esse efeito que a gente observou, ele tem essa origem. E essa origem é a ordem, é a própria lei. Tem uma escritura sagrada, se não me engano, é a própria Bíblia, que diz, há de ser tudo da lei, né? Que tudo está sobre essas leis. Então, nada foge a esse princípio de que nada acontece por acaso. O acaso é só o nosso jeito de dizer, não sei a origem disso. Então, gente, olha a importância da gente entender isso e também a relatividade disso. A gente vai entender também, nossa, mas então quer dizer que tudo tem um grande porquê? Se eu tropeçar, eu preciso parar e meditar ali para entender o porquê? Não, gente, é só a gente entender que tá tudo relacionado, né? Nem tudo tem aí um grande significado que vai levar aí você a um sentido da vida. Então, sei lá, você tá indo pro trabalho, você tropeçou, você fala, acho que eu preciso deixar esse trabalho, porque eu tropecei no caminho. Então, isso quer dizer, não, gente. Então, o que a gente chama de acaso é só algo que a nossa mente finita não pode alcançar a causa. Porque a causa de todas as coisas é o universo, é o próprio todo. Outra coisa que eu acho importante a gente trazer aqui é o seguinte, uma frasezinha aqui que sintetiza uma parte muito importante do livro. Um evento não cria outro, ele é um elo precedente na grande cadeia. Então, a gente não pode conectar uma coisa a outra e parar e limitar aquilo ali como se fosse isso e isso. Não. Aquele evento, ele é um precedente, né, de um outro, que é de um outro, de um outro, de outro. Assim como você tem um pai e uma mãe, sua mãe tem um pai e uma mãe, e o pai da sua mãe tem outro pai da mãe, entendeu? Então, tipo, imagina a árvore genealógica infinita da humanidade. Assim é a cadeia de eventos, e a causa é uma só, né? Mas assim é a cadeia de efeitos do universo. Muito maior que a da humanidade. Aqui, se a gente pegar, por exemplo, a árvore genealógica, ela é só uma árvore da vida, né? Que dá aí origem a toda a humanidade. Ela é uma cadeia gigante, mas fechada aí pensando em humanidade. Agora pega todos os seres, coisas, plantas, tudo que existe, né? Pensamentos, sentimentos, tudo isso tá dentro do todo. Então, cada coisa dessas tem aí uma cadeia própria que tá desencadeando efeitos. Então, pega aí um efeito. Eu dei aí alguns exemplos, né, do nascimento de alguém, como no meu caso, né, o meu pai e minha mãe, o pai e a mãe dos meus pais, dos pais deles, assim por diante. Se você pegar qualquer efeito, qualquer evento, você pode fazer esse caminho inverso e ir vendo quantas coisas podem estar relacionadas, né? Eu dei também o exemplo do tropeção, mas a gente pode, por exemplo, pensar num acidente de carro, uma batida de carro. Por exemplo, por que é que aquele carro bateu? Porque a pessoa não estava prestando atenção. Mas por que não estava prestando atenção? Porque brigou com a mulher. Mas por que brigou com a mulher? Então aí você começa a voltar. E aí, pensa só, para aquele carro ter colidido com o outro também precisava estar passando. Então aquele outro carro que estava vindo também precisou ter uma motivação para sair naquele exato momento para estar ali. E aí essas cadeias se relacionam, né? E, por exemplo, se aquela pessoa que estava ali naquele momento com o carro, naquele lugar, tivesse não saído, será que teria acontecido? Esse é o mistério, né, da viagem no tempo, da mudança dos eventos na linha do tempo. E se a esposa daquele que bateu o carro não tivesse nascido? Talvez eles não tivessem brigado e ele não tivesse com uma falta de atenção naquele momento. Então veja como cada coisícula, né? Tô falando aí de grandes coisas que são existências de pessoas que poderiam ter ou não nascido, pessoas que poderiam ter ou não decidido sair num determinado momento. São grandes acontecimentos. Mas isso vai, até o microcosmo da coisa, né? Uma fuligem que tá voando aqui, que entra no meu olho, ela veio aí de uma árvore milenar da Índia e veio soprando, e aí virou carvão, e alguém pintou uma tela, e a tela foi destruída, e aí a fuligem chegou no meu olho, sabe? É meio louco, mas eu quero indicar aqui 2 filmes para vocês pirarem sobre esse assunto. Um é o Efeito Borboleta, bem antigão,
Não pesquisei aqui para trazer para vocês o ano que foi, onde que encontra, mas eu lembro que esse filme trata disso, que esse efeito ele é muito conhecido, né? Tem muita gente que fala isso, que o bater das asas de uma borboleta no Japão, acho que é isso, pode causar um furacão do lado de cá do oceano, né? Então, isso é cadeia de eventos. E cada ponto dessa cadeia que for alterado pode alterar totalmente os eventos. Então, vejam só, não é um caos, é uma bagunça organizada do universo. Outro filme, Donnie Darko. Esse tem na Netflix. Gente, esse é de pirar o cabeção, mas também dá um baita start a respeito disso aqui que a gente tá falando. Então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio, né? Eu sou só um joguete do destino? Eu sou um joguete nas mãos do universo? Eu vou para onde ele quer, no fim das contas? Então vai sempre ter alguma coisa acontecendo que não é da minha vontade? Ou é da minha vontade porque quem decidiu sair de casa fui eu e aí por isso eu tropecei, né? Gente, bem-vindo ao paradoxo da existência. Paradoxo é justamente isso, né, gente? É o paradoxo do livre-arbítrio. A gente é livre e não ao mesmo tempo. A gente tem essa liberdade de fazer as escolhas, né? E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ao mesmo tempo, não. Porque essa lei é maior do que o nosso livre-arbítrio. Então a gente, enquanto ser, tem aí a opção de sair ou não, fazer ou não, né? Mas além dessa nossa vontade, existe uma vontade maior, existe essa ordem universal, a lei da causa e efeito, e ela está sobre todas as coisas, muito além da sua vontade de que algo seja ou não realizado. Então, muita calma nessa hora. Detenha-vos a pensar um momento. Se certo moço não tivesse encontrado uma certa moça, no obscuro período da Idade da Pedra, vós, que agora estáis lendo essas linhas, não existiríeis agora. E, talvez, se o mesmo casal não se encontrasse, nós que escrevemos essas linhas não existiríamos também agora. E o verdadeiro ato de escrever da nossa parte e o ato de ler da vossa poderá não só afetar as respectivas vidas nossas e vossas, mas também poderá ter uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e viverão nas idades futuras. Toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Então, gente, olha a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Tudo vai ter um efeito. Por quê? Porque você tem essa opção de fazer ou não algo e sabendo que você tem tanto efeito, né, na vida das outras pessoas, nos pensamentos das outras pessoas, você pode escolher muito melhor o que você vai fazer da sua, o como você vai pensar, o como você vai agir, né? E não arbitrariamente, tipo, uma mentira que eu conto aqui não faz mal nenhum, um negócio que eu faço ali ninguém viu, né? Então, não tem nada que ninguém viu, gente, lembra, tá tudo dentro do todo e tudo tá sendo ordenado aí de uma maneira que a gente não entende, mas que tá fluindo ordenadamente. Então, gente, concordar com essas leis, com a lei da causalidade, né? Ela nos ajuda a dominar muito melhor as circunstâncias nesse mundo inferior que a gente tá. Porque já que a gente não tem essa visão ampla como o todo tem de tudo, né? A gente entende isso, a gente concorda com essas leis e vive de uma maneira mais consciente. Então, conscientizar-se de que as coisas funcionam dessa forma nos liberta muito mais do que se a gente achar que é a gente que está controlando, ou pior ainda, que as coisas são aleatórias, porque elas absolutamente não são aleatórias, né? Elas têm uma causa e efeito. E se você não está consciente dessa lei aqui, você vai virar um joguete na mão de qualquer outra instituição, pessoa, sentimento, a sua própria mente, né? Você vira aí um peão na vida, ao invés de ser aquela pessoa que tem as rédeas das circunstâncias, que sabe dessa lei, né? Então, se você tem essa consciência e concorda com isso, é muito mais fácil viver. E dessa forma, concordando com as leis, você vive de uma forma consciente dentro da lei. Você integra essa lei. Você é consciente que você é parte integrante dessa lei, que você é uma dessas partes que tá aí circulando e que tá dentro dessa ordem, né? Então você tem a luz da consciência, simples assim.
E eu vou finalizar com a última frase desse trecho do livro. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei contra as leis e que a vontade superior prevalece contra a inferior, até que, por fim, procure refúgio na própria lei e olhe com desprezo as leis inferiores. Sois capaz de compreender a mais íntima significação disto? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Me siga também nas minhas outras redes sociais. Eu tenho um Instagram, o @centelhajapamalas, e o meu canal do Telegram, onde tem muitos conteúdos reflexivos e eu dou dica de filmes, que tem essa pegada aqui, ó, todas as sextas-feiras, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.